Semana passada, nós falamos a respeito do agir de Deus na vida dos crentes. E eu creio que talvez alguns ficaram assustados, porque se Deus faz tudo isso, como Ele não tem feito isso na minha vida? Então, será que realmente eu sou de Jesus? Será que eu pertenço a esse Jesus? Será que realmente eu sou salvo? E hoje nós vamos ver um dos meios da graça que Deus concedeu à igreja para que a igreja pudesse, os crentes pudessem fortalecer a sua fé a fim de permanecerem firmes no caminho do Senhor. Então, Deus sim, realmente Ele age, Ele opera em nossas vidas tanto o querer quanto o efetuar. E o agir dele é efetivo. Agora eu não preciso fazer nada. Então, já que Ele vai fazer tudo, eu fico assim sentado lá na minha casa e eu vou crescendo e vou aprendendo a ponto de, já que é Ele que está fazendo tudo, então eu não preciso fazer nada. E não é bem assim. A gente vai ver hoje que é necessário que eu e você nos dediquemos ao estudo da palavra de Deus. Nós vamos continuar falando hoje sobre o segredo da alegria da vida cristã. E vamos ler junto a proposta da carta? Fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. E hoje nós vamos pensar propriamente sobre o segredo da alegria na vida cristã, no exercício do ministério cristão. Uma mente humilde, disposta a se desgastar pelo Evangelho. Interessante que, às vezes, a gente sim quer mais de Deus. Mas a gente quer que Ele faça o mais dele na nossa vida. Mas será que nós queremos dar mais de nós para esse Deus maravilhoso? Será que eu quero deixar a minha vida se desgastar pelo Evangelho? E sem que eu dê o meu passo, será impossível eu ter mais de Deus sem que eu faça a minha parte. Portanto, vamos ler hoje Filipenses 2, 16 a 18. Vamos nos pôr de pé, Filipenses 2, 16 a 18. Melhor, nós vamos ler do verso 14, que pega um pouco da semana passada, aquela questão de que a gente tem que ser luz no mundo em trevas. Vamos do 14 ao 18. A palavra de Deus diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como uma oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé de vocês, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu suplico que nesse momento o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, e fale conosco. Ajuda-nos a compreender os meios de graça que o Senhor concedeu à tua igreja, a fim de que nós possamos juntos crescer no conhecimento da tua palavra, mas também no cumprimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Como é que eu e você podemos exercer o nosso papel na igreja, mesmo enfrentando momentos difíceis e ainda assim permanecer felizes, permanecer alegres? Primeira questão, a gente viu a semana passada que nós temos que ser luzes, temos que ser inculpáveis e irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida. E qual é o segredo que Paulo mostra para que eu e você possamos ser luzes e crescermos e brilharmos no meio de uma geração corrompida? E aí Paulo ele dá a resposta. Ele fala: esforça-se para que o rebanho reconheça e retenha a palavra de Deus.
As pessoas que estão no ministério e as próprias pessoas que fazem parte do rebanho, elas devem compreender isso. Que o papel de quem está na frente, o papel de quem está na liderança é se esforçar para que o rebanho conheça e retenha a palavra da vida. Os desafios que foram lançados a semana passada são grandiosos e até mesmo assustadores. Alguns podem até imaginar com muita tristeza o fato de não serem realmente convertidas. Mas o texto mostra que podemos, ou melhor, como podemos permanecer dentro do propósito da vontade de Deus em crescente santificação e obediência. E Paulo passa a exaltar no verso 16 a importância da palavra da vida. Ou seja, Paulo chama a palavra de Deus, chama a Bíblia de palavra da vida. A Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro que você possa encontrar na face da terra. Qualquer outro livro que já foi escrito, ele pode preencher a sua mente, pode transformar o seu conhecimento, pode aumentar a sua ciência, a fim de que você consiga desenvolver e resolver problemas de matemática, de física, de biologia, aulas de inglês, de filosofia e tantas outras coisas. Mas a Bíblia diz que a própria palavra, Paulo chama ela de palavra da vida. Além de transformar o seu conhecimento, aumentar o seu conhecimento, a Bíblia é poderosa para transmitir vida. E é impossível eu e você termos a vida que Deus espera de nós se eu e você não temos o contato diário com a palavra de Deus, o contato suficiente e necessário para que essa palavra nos invada e faça parte da nossa vida. E é interessante, eu sempre gosto de frisar, quando Paulo ele usa a palavra vida, ele não está usando aquela palavrinha que nós tanto conhecemos, que a gente aprende na escola, que é bios, da onde vem a palavra biologia, que se refere a uma vida vegetal, a uma vida orgânica, a uma vida animal, a vida do ser humano em geral. Não é esse tipo de vida que traz animação a um ser. Não é esse tipo de vida que Paulo usa ali. Paulo, quando ele fala vida, ele não usa bios, mas ele usa uma outra palavrinha que é zoé, que significa vida espiritual. Ou seja, demonstrando que a vida que Deus quer nos dar através da palavra de Deus vai muito além, muito mais do que essa vida física, orgânica que nós temos. E essa palavrinha que Paulo usa, ela tem em mente frisar a respeito do relacionamento com Deus. É a palavra que produz vida no nosso espírito para que a gente possa ter um relacionamento correto com Deus. Sem o conhecimento da palavra de Deus, que Paulo chama de palavra da vida, eu e você, nós não somos capazes de encontrar a verdadeira vida que Deus tem para nos dar. E Paulo, após falar os desafios que Deus tem para nós, ou seja, Ele opera em nós tanto querer quanto o efetuar, para que a gente possa brilhar como luz e de maneira inculpável no meio de uma geração corrompida, eu e você temos que reter essa palavra da vida. Agora, a grande questão é, como é que eu e você podemos reter essa palavra da vida? E Paulo, ele escolhe uma palavra muito especial quando ele fala reter, que é exatamente desejar e segurar e agarrar com todas as forças. E é esse o segredo de Paulo para que eu e você possamos perseverar num caminho crescente diante da palavra de Deus. Quanto tempo eu e você passamos na igreja durante a semana? Quanto? 2 horas? 4 horas? Quem vem escola bíblica, culto noturno e culto de oração, 5 horas. E quanto tempo você passa fazendo as outras coisas da sua vida? E a Bíblia é muito clara quando diz assim, que a boca fala o que o coração está
cheio. Como é que eu e você podemos falar a palavra de Deus? Como é que eu e você podemos transbordar a palavra de Deus? E Paulo, ele nos dá a receita, que eu e você devemos nos agarrar, nos aplicar, observar, atender, dar atenção, conferir cuidadosamente aquilo que a palavra da vida nos transmite em cada uma das suas páginas. Sem que eu e você nos dediquemos, sem que eu e você realmente nos envolvamos durante a semana com a palavra de Deus, além do período de culto, será impossível eu e você vivermos como astros no mundo. A causa de termos tanto crentes raquíticos, ou mesmo estacionados, sem crescimento, está no relacionamento superficial ou inexistente com a palavra de Deus. Através da sua palavra, Deus concede a graça para revigorar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida espiritual. E é a forma como Deus transmite a força necessária para vivermos da forma como Ele deseja. Paulo está dizendo, se você quer alcançar esse alvo que Deus está dando, de ser luz no meio de uma geração corrompida, você tem que se aplicar a conhecer a palavra de Deus. É interessante que hoje as pessoas dizem assim, se eu tivesse uma igreja melhor, eu seria um crente melhor. Se eu tivesse um pastor melhor, eu seria um crente melhor. E Paulo está falando exatamente ao contrário. Se você se aplicar a conhecer a palavra de Deus, você será um astro no mundo que vive em trevas. Então, eu creio que a palavra tem sido ensinada, a Bíblia tem sido pregada, mas o tempo que nós passamos na igreja é pouco. Se você não se aplicar na jornada bíblica diariamente, se você não se aplicar em ouvir a palavra, em ler bons livros, em conhecer, será pouco para o seu crescimento. A sua alma vai ficar ressequida, você vai ficar sedento. As pessoas estão ao seu lado para ouvir algo e você não terá o que oferecer. Porque é nosso papel se aplicar a conhecer a palavra de Deus. Paulo diz ali em Timóteo, segundo aos Timóteos, vamos ler juntos? Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo, falando com Timóteo, ele afirma que desde criança ele conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. E ele diz assim, o que é necessário para que o homem esteja preparado para toda boa obra? Segundo esse texto, o que é necessário para que alguém esteja preparado para toda boa obra? O que é necessário? Conhecer essa palavra. Por quê? Porque ela é útil, ela é inspirada, útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que eu e você precisamos conhecer para poder alcançar o padrão que Deus espera de nós é a palavra de Deus. Sem conhecer a palavra de Deus, de maneira alguma, eu e você seremos capazes de brilhar como astros no mundo. Outro papel da palavra de Deus, vamos ler juntos, Salmo 19, diz assim, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras.
São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é que diz que a palavra de Deus faz o que com a nossa alma? Revigora. O que é revigorar? É trazer novamente vigor. Muitos de nós andamos secos, andamos cabisbaixos, derrotados, enfraquecidos, sem força, sem vontade, sem desejo espiritual, sem paixão por Cristo, sem paixão por Deus, sem paixão pelo serviço. Por quê? Porque nós não temos contato significativo com a palavra de Deus durante a semana. O nosso contato com a palavra de Deus se resume a domingo à noite. Logo, você come só domingo à noite? O que vai acontecer com o seu corpo se você comer agora na igreja e voltar a comer só domingo à noite? O que vai acontecer? Como você vai chegar aqui domingo à noite? Se é que você vai chegar. E é isso que Paulo está dizendo, e é isso que Davi diz, que a palavra de Deus, ela revigora a nossa alma. Nós precisamos nos debruçar mais sobre a palavra de Deus, domingo a domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sem isso, eu e você seremos incapazes de brilharmos como astros no mundo. A palavra de Deus quer revigorar a sua alma. A palavra de Deus, ela deve ser para mim e para você mais desejável do que o ouro puro. Deve ser mais doce do que as gotas do favo. E ele termina dizendo que há grande recompensa em obedecer essa palavra. Portanto, se eu e você, principalmente se estamos envolvidos com a igreja, se estamos envolvidos com o ministério, se nós queremos alcançar o padrão que Deus exige, nós necessitamos conhecer, nós necessitamos reter a palavra da vida. E devemos o que? Se esforçar. Eu não estou dizendo que é fácil. Às vezes eu converso com alguns irmãos e falo, pastor, mas eu não tenho vontade assim de ler a Bíblia, a palavra todo dia. Mas eu confesso também, eu não tenho vontade todos os dias. Não é todos os dias que eu acordo e hoje eu vou ler a Bíblia. Não, mas por que eu leio todos os dias? Por quê? Porque eu sei que é necessário. Tem dias que eu fico lendo e vou 2, 3, 4, 5 capítulos. Tem dia que um capítulo é difícil, mas é necessário que você leia todos os dias. Nem tanto por prazer, mas por necessidade. Porque depois vai se tornar um prazer. Vai se tornar um prazer. Por isso, se dedique, leia, ainda que sem vontade. Ela vai se tornar um dia mais desejável do que o mel. Tem pessoas que estão dando testemunhos que antes não lia a palavra de Deus. E agora o que acontece? Quando vai terminando o dia e ela ainda não leu a Bíblia, parece que está faltando algo. E é isso que a palavra de Deus quer fazer com você. Ela quer fazer parte da sua vida. Para que você leia, busque, estude, escute todos os dias da sua vida. Outra coisa que a Bíblia mostra, o segredo da alegria no meio do ministério, é um coração disposto a entregar sua vida pelo ministério. E Paulo, ele continua demonstrando que, embora estando preso, podendo perder a sua vida em breve, ele imagina a sua vida como sendo uma libação, ou seja, uma oferta líquida que estaria sendo derramada em cima do holocausto. Na época do Antigo Testamento, se faziam sacrifícios. E eles queimavam suas ovelhas, os seus bois, em sacrifício para agradar a Deus. E algumas dessas ofertas eram ofertas líquidas, que eles chegavam e derramavam em cima para que esse cheiro subisse como algo agradável a Deus. E Paulo, chegando agora próximo do seu julgamento, e ele poderia morrer. Mas uma coisa ele tinha em mente:
se o meu povo reter a palavra de Deus, eu ficarei muito feliz em ofertar a minha vida como sendo essa oferta líquida, oferta de bebida, sobre o sacrifício de fé que o povo está fazendo. Ou seja, Paulo está convicto de que ali em Filipos existe uma igreja, existem irmãos que realmente se renderam a Jesus e a fé deles está produzindo serviço, trabalho, obra espiritual para o reino de Deus. Então Paulo se alegra em saber, ainda que eu seja condenado, ainda que a minha vida se perca, ainda que a minha vida seja levada ao fim, que eu seja julgado e sentenciado à morte, o fato de eu saber que a minha vida foi utilizada por Deus para levar o evangelho até vocês, e agora a fé de vocês está frutificando, isso me dá alegria. Paulo ficava alegre e ele tinha um coração disposto a entregar a sua vida pelo ministério, principalmente em saber que isso agradava a Deus e também estava produzindo frutos. Vidas estavam sendo transformadas, pessoas estavam sendo alcançadas. Mas a grande questão é, de que forma que essas pessoas estavam sendo alcançadas, já que Paulo estava a quilômetros de distância preso? É o que nós falamos no ponto anterior. As pessoas estavam retendo a palavra da vida. Paulo não estava ali todos os dias para ficar falando e pregando, ensinando para eles. Mas ali já havia um povo convertido que se dedicava ao estudo da palavra de Deus. E por isso que Paulo diz ali no verso 17: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, aonde? O sacrifício era o quê? O serviço que vocês estão prestando, que vem aonde? Vem da onde? Da fé que vocês têm. Eu ainda assim me alegrarei. Paulo, ele tinha alegria. Meus queridos, nada alegra mais um pastor, um líder espiritual, um ministro, do que ver e olhar o povo dele e ver que o povo dele está crescendo. E ver que o povo dele está guardando a palavra de Deus, está obedecendo os ensinamentos. Da mesma forma que nada entristece mais um ministro do que ver um povo tentando justificar os seus pecados e combatendo a própria palavra de Deus, a fim de permanecer num comportamento corrupto como o da geração que ele deveria ensinar. Da mesma forma que ver o povo crescendo traz alegria ao coração, também traz tristeza ver um povo estacionado, disposto a justificar todo e qualquer pecado. Nós falamos a semana passada que para cada pecado que eu e você estivermos dispostos a cometermos, o diabo tem uma justificativa que aos nossos olhos valerá a pena. Seja o que for, se você estiver disposto, o diabo vai ser seu parceiro. E aqui, Paulo, ele está mostrando que a vida dele seria muito bem entregue e ele ficaria plenamente satisfeito se no final da vida ele percebesse crescimento espiritual na vida daqueles que ele tem ministrado. E aí, Paulo mesmo escreveu ali em Efésios, na verdade é Efésios 4, não é 3, tá? É 4, 11 a 14. Vamos ler juntos aqui? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas
nem jogado para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo está dizendo assim, ele estabeleceu uma hierarquia, ele colocou homens na igreja para que a igreja fosse o quê? Colocou primeiro apóstolos, depois profetas, evangelistas e pastores e mestres. Interessante, primeiro veio a base, baseado naquilo que os profetas estavam falando, os evangelistas saíram anunciando, e depois foi necessário os pastores e os mestres para cuidar das igrejas que foram estabelecidas. E qual era o propósito dessa liderança? Preparar os santos para a obra do ministério. É interessante, hoje em dia as igrejas estão acostumadas com quem fazer o ministério? Quem? O pastor tem que fazer tudo. E é interessante, o texto parece que diz ao contrário. O pastor tem que ensinar vocês para que vocês façam a obra do ministério. Não é isso que o texto está dizendo? Para que tem essa liderança? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Os santos, que são o rebanho, têm que estar pronto para tocar o ministério. Não o ministério pastoral, mas a obra que a igreja tem que realizar. E diz assim, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando que a igreja vai crescer? Aqui diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Filho de Deus, do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, Deus ele colocou homens que devem sim dar a sua vida para a edificação do corpo, mas para que o corpo faça a obra do ministério. Agora, ele diz aqui, né? O propósito era que não sejamos mais crianças. Agora, será que vindo apenas de domingo à noite e tendo contato com a palavra de Deus apenas de domingo à noite, eu e você seremos capazes de alcançar a unidade da fé? Ter uma única fé entre nós, nenhuma heresia, nenhuma distorção, nenhum engano. É possível isso? Vindo só domingo à noite? Que haja uma fé única entre nós? Também, ele diz assim, e cheguemos à maturidade, ou ao conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Será que Cristo será formado plenamente em nós, tendo contato com a palavra de Deus apenas domingo à noite? E aí ele diz, e o propósito é que nós não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. E tem hoje o que não falta é onda, né? É onda disso, é onda daquilo. Agora está a maior guerra lá, os caras brigando, porque o que é que o Espírito Santo faz, que derruba, não derruba. Então os caras estão lá discutindo, perdendo tempo na internet, de vez de pregar o evangelho, um fica metendo o pau no outro. Agora a grande questão é assim, por que não tem essa unidade de fé? E por que a gente não atinge a plenitude? Por quê? Porque a gente ainda é criança e ainda é levado de um lado para o outro, por toda onda de vento e de doutrina. Por que isso acontece? Porque a gente ainda não está perseverando, preservando de maneira firme a palavra da vida. Nós não estamos correndo atrás da palavra da vida. Eu creio que a palavra de Deus tem sido ensinada em nossa igreja. Mas quantos de vocês chegam amanhã, segunda-feira, e vai correr para a Bíblia para ver se o que eu estou falando aqui hoje à noite realmente está na Bíblia? Quantos têm costumes de fazer isso? Quantos de vocês vão chegar domingo para mim e falar, pastor, eu
fui estudar durante a semana e você falou isso, mas eu encontrei esse texto. O que quer dizer esse texto? Parece que está... Quantos vão fazer isso? É pouco, apenas domingo à noite. Se você não se esforçar durante a semana para conhecer, nós nunca vamos ter uma unidade de fé, nós nunca vamos chegar ao conhecimento, nem à maturidade, e nós nunca vamos atingir a medida da plenitude de Cristo. E nós vamos continuar sendo crianças, levados de um lado pelo outro, jogados de cá e para lá por todo o vento de doutrina. E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Por isso, Deus colocou pessoas na igreja, que eu creio que Deus ainda vai levantar outras pessoas que estejam dispostas a mergulhar, debruçar na palavra de Deus para poder ensinar o povo dele, a fim de que o povo dele cresça e não seja mais criança em Cristo. E Paulo diz que ele estaria alegre, para entregar a sua vida no ministério, porque ele estava vendo a fé que o povo tinha, porque eles estavam preservando a palavra de Deus na vida e no coração deles. Próximo ponto diz assim: para que a gente tenha alegria no ministério é necessário o quê? Que a pessoa que está no ministério alegra-se junto com o rebanho diante dos desafios do ministério. É importante que o pastor, que o ministro, que o líder de ministério, ele esteja feliz e junto com o povo, e esse povo esteja junto com ele, se alegrando com as vitórias, com os desafios, com aquilo que Deus tem colocado à frente. Não é o que ele diz ali no 18? Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Onde Paulo estava? Estava preso. Então, hoje, olhando para a situação de Paulo, provavelmente ele não seria alguém de sucesso, alguém que teria ibope. Como que um ministro do evangelho preso? Como que alguém ia se alegrar, ia se regozijar, ia se alinhar a ele, já que ele estava preso? Mas mesmo assim, os filipenses estavam se alinhando a ele, eles estavam ajudando ele, contribuindo para o ministério dele, suprindo as necessidades dele. E aqui Paulo diz que ele estava alegre pela situação que ele estava passando, porque ele estava vendo que a fé dos filipenses, que estavam preservando a palavra da vida, estava produzindo serviço para Deus. Logo, olhando para essa perspectiva, Paulo se alegrava. E ele dizia para o povo: não precisa ficar triste pelo fato de eu estar preso. Eu estou alegre, porque embora preso, a minha vida produziu fruto entre vocês. Vocês estão crescendo no conhecimento da vontade de Deus. Logo, ao invés de vocês ficarem tristes porque eu estou preso, não, se alegrem comigo, porque a minha vida está produzindo fruto. Então vocês devem se alegrar comigo. E é interessante que Deus, ele sempre usa pessoas para consolar pessoas no meio da igreja. Às vezes a gente espera que aconteça algo extraordinário, que apareça algo escrito nas nuvens, para que um consolo de Deus vindo dos céus. Mas o consolo de Deus que ele põe na minha vida e na sua vida está aí sentado do seu lado. Pessoas que ele tem consolado, para que com esse mesmo consolo, essa pessoa que foi consolada outrora, venha consolar você agora que está passando por dificuldades. O próprio Paulo diz isso, ali segundo aos Coríntios. Vamos ler juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ou seja, você já passou por um momento difícil que você pensava assim, não tem solução, não tem jeito.
só um milagre agora. E de repente Deus veio, agiu e realmente operou um milagre na sua vida e transformou a situação que você estava vivendo de caos e transformou em bênção. Já aconteceu isso com você? Para que Deus fez isso na sua vida? Para que agora você olhasse para a igreja e visse também pessoas que estão passando por situações tão difíceis ou pior do que aquela situação que você passou. E agora você se colocasse ao lado dela. Porque a palavra consolar significa isso, encorajar, se colocar ao lado, para ajudar a pessoa a caminhar, ajudar a pessoa a alcançar o objetivo, alcançar a meta. No ministério, da mesma forma, nada mais, ou nada consola mais um ministro, consola mais um líder, do que uma pessoa que faz parte do ministério, sensível, que se aproxima e percebendo que algo está errado, simplesmente se coloca do lado. E fala, vamos continuar, vai dar certo. Deus vai agir, Deus vai transformar. Vamos. Colocar-se, consolo é colocar-se ao lado para junto enfrentar as dificuldades. E é interessante que quando as coisas vão bem, os membros têm satisfação em falar, olha o que nós estamos fazendo. Mas quando as coisas estagnam ou começam a ir para trás, olha o que o pastor está fazendo. Interessante. Quando é vitória, é nós. Mas quando as coisas não estão indo do jeito que esperamos, é o pastor. É o pastor ou é nós? Certa vez, um amigo meu conversando, estava não é aqui, não vai pensar que é por aqui, é lá em São Paulo, porque eu vou falar de uma situação, vocês podem ligar, mas não tem nada a ver a situação. Então, lá em São Paulo, quando eu estava lá em São Paulo, um pastor foi num dentista que era de uma outra igreja. E o cara meteu o pau no pastor e falou que o pastor está fazendo isso, aquilo. Ele falou, meu querido, não é o pastor que é ruim. Ah, não, quem que é? Vocês que são ruins. Porque se um pastor está fazendo tudo isso e ele está lá ainda, a igreja que é ruim. Não é o pastor. O culpado são vocês. Aí o cara ficou assim, falou, ué, se o cara está fazendo tudo isso daí que você está falando para mim que ele está fazendo, e vocês estão com ele ainda, vocês que são ruins, não é ele. Então, às vezes, a gente não percebe que a igreja é reflexo do quê? Aí vão falar, é reflexo do pastor. Não, é reflexo do nosso caminhar diário com a palavra, com Deus. A igreja não é só o pastor, a igreja somos nós. Se você quer que a igreja melhore, o primeiro passo é você tem que melhorar o seu relacionamento com Deus. Você tem que colocar em prática aquilo que está aprendendo. Porque não vai acontecer de chegar um pastor vindo de espaçonave, lá de Marte, e vai chegar aqui e ele vai fazer algo extraordinário que vai mudar a disposição do seu coração. Isso não vai acontecer. Você tem que fazer e colocar em prática diariamente aquilo que você já tem sido ensinado. De outra forma, não vai sair do lugar. Nem você e nem a igreja. Nem você e nem a igreja. Portanto, devemos se alegrar quando as coisas estão indo bem e devemos nos consolar e nos confortar quando ela não está indo bem. E não simplesmente cruzar o braço, tirar o time de campo e falar, ó, eu não tenho nada a ver com isso, quem está fazendo isso é ele. Se ele está fazendo e você é parte do corpo e não está fazendo nada, você é culpado também. Você é culpado. Se você tiver com um prego no pé, você vai falar, é no pé mesmo, não estou nem aí, não é na mão, não é. A sua mão não vai tirar porque é no pé? O que você acha? Qual é a primeira coisa quando você pisa numa taxinha? Já pisou numa taxinha, né? Qual é a primeira coisa que você faz? Será que a sua mão pensa em ir lá tirar a taxinha ou fica discutindo, eu não vou tirar porque está no pé mesmo? Como que é? Ou imediatamente você vai com a mão lá para tirar a taxinha do pé? Imediatamente, eu creio. Portanto, a grande questão é assim, nós somos um corpo.
E nós estamos unidos. E Paulo, ele está vindo lá do exemplo de Jesus de colocar o outro superior a si mesmo, para que dessa forma todos nós possamos crescer e ter o mesmo exemplo de obediência a Cristo. E assim a gente vai brilhar como astros no mundo, se a gente reter a palavra e ser testemunha para um mundo corrupto em trevas. E dessa forma, a liderança espiritual da sua igreja vai estar feliz em poder servir um povo que está sendo transformado e que tem prazer em preservar a palavra de Deus. De outra forma, nós não vamos sair do lugar. Não tem, como eu sempre falo, não tem um chip que você vai pegar igual a Matrix e vai colocar aí e de repente você vai saber tudo e começar a fazer tudo aquilo que Deus espera de você. Ele já está te capacitando, Ele já te libertou do reino das trevas, Ele te dá os meios de graça, Ele te dá a palavra de Deus, Ele te dá uma igreja, Ele te dá irmãos, Ele te dá a oração, Ele te dá todos os recursos necessários. Mesma coisa, você está com uma doença, e você vai no médico, ele te dá o remédio, e você chega em casa e fala, esse remédio eu não vou tomar não. Como não vai tomar? E você tem o remédio diariamente nas suas mãos, a palavra da vida. O que nós precisamos é de vida, e vida espiritual, vida com Deus, andarmos com Deus, caminharmos com Deus. De outra forma, nós não seremos capazes de alcançar o padrão que Deus deseja. Quantos de nós estamos em dia com a nossa jornada bíblica? A resposta é o estado da igreja. Quantos de nós estamos? Você deve saber se você está em dia com a sua jornada bíblica. Então, como que nós seremos uma igreja madura, que cresce, que conhece a Cristo, chega à plenitude da fé, se o mínimo que nós podemos fazer é ler a palavra de Deus durante a semana? E isso nós não fazemos. O que nós esperamos da nossa igreja? O que esperamos? Falta de tempo não é. Esses dias eu vi John Piper dizendo na palavra de Deus assim: o Facebook e a internet, no dia em que nós encontrarmos com Cristo, vai ser a grande prova de que nós não oramos e não buscamos Ele através da palavra por falta de tempo. Para isso que o Facebook e a internet vai servir. Para mostrar para nós que nós não desenvolvemos o nosso relacionamento com Ele, não foi por falta de tempo. Foi por falta de prioridades. A pessoa que está do outro lado da linha é muito mais importante para nós do que para aquele que está sustentando a nossa vida lá de cima. O celular vibra, a gente corre lá para... E a Bíblia fica lá o dia inteiro. Me abre, me abre, me abre. Não é ninguém. Se a gente colocar um vibrador, né, para que a Bíblia fique vibrando lá, cada 10, 15 minutos vibrando, seria interessante. Acho que eu vou dar essa ideia para a sociedade bíblica, produzir uma Bíblia que cada 10 minutos... Quem sabe os crentes começam a ir lá e o que será que Deus quer falar comigo? É mensagem de Deus para mim. Se a gente tivesse a mesma disposição em ler a palavra de Deus, quanto a gente tem, mesmo no culto, o negócio está vibrando ali, eu estou louquinho para dar uma olhada para ver quem que é. Se a gente tivesse essa mesma disposição para ler a palavra de Deus, a nossa igreja já estaria talvez arrebatada, assim como Enoque que andou com Deus. Mas nós não temos disposição para ler a palavra da vida. E o que dá vida ao nosso espírito? O que revigora o nosso espírito? A palavra da vida. Mas a gente não consegue nem mesmo ler a palavra da vida, muito menos se alegrar com as coisas que Deus faz entre nós. E muito menos ser um consolo para aqueles que estão passando dificuldades no meio do povo. Por quê? Porque nos falta vida. E quem transmite vida? A palavra da vida. Portanto, a gente deve pensar, se você desejar maior intimidade com Deus, crescimento espiritual,
testemunho condizente com a vontade de Deus, deve se dedicar a conhecer a cada dia a palavra da vida. Se você quer ter maior intimidade, crescimento espiritual e testemunho condizente, deve se dedicar cada dia a conhecer a palavra da vida. Aí eu já coloquei. O que você pode fazer durante a semana? Você não vai estar na igreja. Você pode fazer o quê? Acompanhar a sua jornada bíblica. Você pode ouvir mensagens. A internet está cheia de mensagens boas e tem de tudo que você quiser. Entra lá no site da Fiel, lá tem mensagens extraordinárias. Muitas igrejas boas por aí que você pode escutar mensagens. Você pode ler bons livros evangélicos. Esses dias uma moça lá de Araraquara que está querendo seguir o caminho, falou assim, eu comprei um livro evangélico, porque ela, a primeira pergunta para mim, quem é o Espírito Santo? Aí eu tive que explicar para ela quem é o Espírito Santo. Aí ela falou assim, então, eu comprei um livro do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. Aí eu falei para ela, gastou dinheiro à toa. Por quê? Porque a maioria das coisas que estão escritas aí são mentiras. Todos os casos que ele conta, que foi lá em tal hospital e curou esse, curou aquele, é tudo mentira. Foram lá no hospital, ninguém conhece ele. Os pacientes que ele cita não existem. Aí ele fala que na faculdade ele não estudou, ele tinha colegial e ele falava que na época da faculdade, o pessoal da revista chamada Defesa da Fé foi atrás dele, escreveu sobre ele, deu direito de resposta, mas ele não quis falar com o pessoal. E aí, conversando com ela, aí eu falei assim, então, você podia escolher uns livros melhores, né, de umas editoras que tem ministério, não editora que quer vender livro, mas editora que o livro é um ministério para equipar os santos, e não um meio de ganhar dinheiro. E aí ela começou a ler, acho que no 3º capítulo ela falou, você tem razão, esse cara é um fanático. Infelizmente, o que mais tem hoje é livro de procedência teológica ruim. Então não é também só ler livros. Tem que ler livros e bons livros. Livros de editoras sérias e de autores, escritores sérios. Porque senão também, sabe o que é a dificuldade? Você vai ler o livro e depois você não vai saber se fui eu que te ensinei ou foi o livro que te ensinou. E aí vai fazer parte da sua teologia, talvez, algum conceito errado. Um dos livros que eu vi que mais deu polêmica no nosso meio foi aquele livro do Há Poder em Suas Palavras. Lembra? Acho que Jorge Linhares, né? Que ele diz que você não pode colocar o nome da sua filha de Mara. Por quê? Porque Mara significa amarga. Então a sua filha vai ser uma pessoa amarga. As palavras são apenas um meio de comunicação, mas elas não têm em si o poder de influenciar naquilo que a pessoa vai ser. É lógico que se você martelar na cabeça de uma pessoa, de uma criança, seu burro, seu burro, seu burro, seu burro, a pessoa pode, mas não é o fato de você, tem muita gente aqui que foi chamado de burro pelos parentes ou pelos amiguinhos na escola e que nem por isso são traumatizados. Então leia bons livros, mas cuidado com os livros que você está lendo. Também a questão de participar dos programas da igreja com maior intensidade. Se você quer ter mais intimidade com Deus, um dos requisitos é oração, leitura da palavra e serviço cristão. Você tem um dom que Deus deu para você. Você precisa colocá-lo para praticar. Segundo, o serviço que provém da fé que você tem encoraja o seu líder espiritual a consumir sua vida no ministério por ver os resultados de seu crescimento? Paulo ele diz ali no verso 17 que ele ficaria feliz se a vida dele fosse derramada como oferta de bebida sobre o serviço do sacrifício da fé dos filipenses. E a pergunta é, por exemplo, eu ou a pessoa que lidera o ministério que você faz parte, ela se sente encorajada em ver o seu crescimento, a sua dedicação, a sua vontade em conhecer como você ama a Deus? O que você acha?
Quando você fala assim, quando o seu pastor olha para você, o que ele sente? Ele fica feliz por causa do seu crescimento, por causa do seu envolvimento, por causa da sua contribuição com a obra? Ou ele fala assim, bem que poderia participar mais, né? O que você acha que você provoca através do serviço da sua fé nos líderes da sua igreja? Os jovens, o que você acha que você produz no líder da mocidade? As mulheres, o que você acha que provoca na líder do ministério feminino? Os homens, o que você provoca no líder dos corajosos? Como você olha para as lutas do seu líder espiritual? São suas também? Você é parte da solução ou o próprio problema? Como que funciona? Você vê, o pastor Hermes enfrenta lutas, enfrenta dificuldades. Você, nesse meio, você é uma solução ou você é o próprio problema? Como você se vê? E Hebreus, o autor de Hebreus, não fale para ninguém, tá? Eu acho que foi Apolo, mas não fala para ninguém, tá bom? Porque senão vão me prender. Então, Apolo, quer dizer, o autor de Hebreus, ele diz assim, vamos ler juntos? Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então ali diz assim, olhando para esse texto, você acha que você se enquadra dentro desse texto? Você obedece o seu líder espiritual? Você entende que, às vezes, eu sou chato, e sou chato mesmo, que eu falo coisas que outros talvez não diriam, mas que eu tenho uma responsabilidade de falar e levar você para aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus quer da sua vida? Você entende isso? E que quem vai prestar conta no final das contas, sou eu que vou prestar contas a Deus pela sua vida? Você entende isso? E aí ele diz, para você obedecer, para quê? Para que o trabalho dele seja com alegria e não com tristeza. Por quê? Porque isso não seria proveitoso para quem? Para o próprio rebanho, e não para o pastor, mas para o próprio rebanho. Então a questão é, Paulo, primeiro ele começa falando do exemplo que nós temos que ser, lá no comecinho do capítulo, aí ele fala do exemplo de Jesus, ele fala como os crentes devem ser, e agora ele fala dos desafios que ele tem no Evangelho. Ele fala do desafio de que até mesmo a própria vida dele pode ser derramada como uma oferta de bebida. Mas ele diz que ele faz e ele faz com alegria. Se Paulo ele fosse o pastor da nossa igreja, ou o missionário, e essa carta tivesse sido escrita para nós, o que ele diria de nós? Que se alegrava conosco por ver o nosso crescimento e a nossa participação? Ou ele ia dizer, como Jesus disse lá em Apocalipse, olha onde caíste, arrependa-se e volte ao seu primeiro amor? O que ele ia dizer? Portanto, vamos pensar nisso. O segredo da alegria da vida cristã no exercício do ministério consiste em cultivar uma mente humilde que se entrega plenamente ao ministério cristão. Ou você está, ou você não está. Ou você entra, ou você não entra. Porque para levar a obra adiante, ou você se dedica, ou você não se dedica.